Bom, então, para dar continuidade, é o seguinte: apesar da gente ter cumprido com todos os requisitos aí dentro de um período aí muito curto que a gente teve de trabalho, né? Eu acho que a gente representou muito bem a CPA, mas ficou evidente que quando vem um avaliador de fora, o que ele quer é resultado de pesquisa. Ele quer que os questionários sejam aplicados, ele quer tabulação de questionário, e é isso que eles querem, assim, isso que eles entendem uma CPA ativa, participativa, né? Então, nesse sentido, o Fernando já passou para a gente aí por e-mail uma proposta de avaliação para grupos específicos, né? Fernando, você quer fazer a apresentação? Eu recebi esse e-mail há 5 minutos atrás, então não vou ser eu que vou, né? Mas está aqui já. Tá, eu vou tentar abrir o meu. Não, eu fiz uma proposta, né, de avaliação, né? Então eu já fiz, muito seguindo o que a gente vinha trabalhando lá na primeira gestão Edson, né? E fiz uma também enquanto questionário para os professores. Então, qual era a minha intenção? Que nesse período, né, ainda nesse semestre, a gente pudesse, né, já lançar uma avaliação para os alunos, né, avaliação discente, pensando um pouco nessa perspectiva mais ampla da escola. Então, eu fiz um exercício, coloquei algumas questões, que eu acho que eu passei para todo mundo. Para a Maria Helena, ela voltou, mas a Maria Helena, eu não vou fazer a crítica à vice-diretora da escola, né? Ela só me solicitou a cópia há 10 minutos. Né? Eu já tinha esquecido que ela não tinha recebido. Aí, assim, automaticamente eu mandei. Né? Então, vou tentar abrir o meu arquivo aqui e fazer um comentário das questões que eu coloquei, né, para trabalho. Só um minutinho, por favor. Acho que todo mundo tem em mãos isso? Guilherme, você tem? Patrícia? Tem. Está dentro daquele projeto de avaliação institucional, lá no final eu coloco como um anexo. Nossa, é que o meu computador está sem legal, gente. Só um minuto. Bom, então o que eu estou colocando? Então, uma proposta de questionário, né? Então, ela tem, no primeiro momento, uma autoavaliação, depois gestão do curso, avaliação docente, infraestrutura, e o quinto, né, eu não consegui fechar, porque é uma coisa que eu tenho maior dúvida, que é em relação às atividades remotas, né? Então, eu vou trabalhar um pouco nisso, como avaliar, né, essas atividades remotas, tá? Por quê? Porque eu não sei se, nesse momento, a gente avalia os recursos que a gente tem, eu acho também, né, que a gente poderia pensar na avaliação dos recursos, ou se eu avalio a aprendizagem, não sei, eu tenho dúvida. O que eu tenho visto nas outras escolas é que a maioria está partindo do princípio de fazer uma avaliação de aprendizagem. Eu não sei se esse é o caminho, até porque eu acho que não é isso. Eu acho que a gente deveria avaliar muito mais os recursos, né, e a metodologia da aula, os recursos apresentados pelo professor, do que fazer uma avaliação de aprendizagem. Né? E aí a gente tem que pensar como é que faz isso, de colocar algumas questões. Tá? Enquanto, no primeiro momento, a autoavaliação, eu coloquei 5 questões. Primeiro, como é que ele, o aluno, avalia a sua participação, seu interesse e frequência às aulas. O segundo, como ele avalia o seu tempo de dedicação aos estudos, como avalia a sua busca de informações, além daquelas oferecidas em sala de aula, como avalia a sua dedicação às leituras, ou seja, né, a bibliografia sugerida, indicada pelo professor, e como avalia os seus conhecimentos prévios adquiridos no ensino médio e fundamental anterior ao início do atual curso. Então, eu busquei essa questão porque eu queria até ver de que maneira que ele se vê,
né, nessa perspectiva de pensar qual a importância que o ensino médio e o ensino fundamental tiveram na sua formação, né? Mas eu acho que ainda falta uma questão referente a como ele se avalia, né, enquanto estudante hoje, né, nesse seu período de aprendizagem, porque aí a gente já está avaliando a questão remota. Não, porque a gente já está 1 ano trabalhando com isso, então acho que ele já tem condições de ele fazer essa autoavaliação, né? Como é que ele se avalia dentro dessa perspectiva remota? Acho que é uma questão que a gente pode trabalhar. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa nesse primeiro item. Fernando, aquelas Oi. perguntas que a gente fez para o ingressante, você acha que valeria a pena ou já não faz sentido para o aluno que já está no curso à distância? Pois é, eu pensei nisso, né? Eu achei até que seria legal, até para a gente poder ver como é que se dá essa metodologia de estudo dele, qual o recurso que ele tem. Né? Porque, por exemplo, né, eu ano passado, esse ano eu não percebi, mas ano passado eu tinha alunas que estavam assistindo as minhas aulas com celular. Eu acho que valeria a pena, Eu Fernando. pensei nisso, de trazer alguns elementos até para entender. Tudo bem que se der 90%, 100%, eu não estou preocupado com isso, mas para pensar, né, qual é o recurso que ele está utilizando. Né? Então, eram 3 perguntas, não é isso Sim, que a gente fez? Então, se a sim. gente colocar aquelas 3, que é assim, referente às condições técnicas dele, eu complementaria com o aproveitamento do EAD, como ele está vendo esse ensino EAD. Eu acho que isso é Uhum. importante, que a gente vai ter que decidir aí por porcentagem de EAD nos cursos novos, entendeu? Se a gente Sim. parte para o regime híbrido ou não, né? Então, além daquelas 3 que mediria aí a questão das condições do aluno, de assistir a aula EAD, a gente já aproveitaria o ano que ele já teve de EAD, né? Uhum. E o que ele achou desse ano, né? Hoje eu tive uma informação de que as públicas estão com 30% de trancamento de matrícula. Uhum. Isso é gravíssimo. Sim. Em alguns cursos, isso chega a mais de 40%, como cursos de odontologia e medicina. Uhum. Entendeu? Porque eles estão completamente assim, inseguros na prática das clínicas, não tem triagem. Então, aqueles alunos que conhecem, tem alguém que dê uma referência de como seria o curso presencial, eles comparam e, enxergando a fragilidade, eles optam pela trancar a matrícula e esperar voltar, entendeu? Até mesmo porque parece que, do jeito que está sendo, eles já estão com o curso que seria, por exemplo, de odonto, que fecha em 5 anos, com expectativa de formar em 8, porque eles não estão dando conta das turmas. Eu acho que tem duas questões, Marilena. Eu tenho um amigo, né, que ele trabalha numa universidade de odontologia no Ceará, né? Então a gente se fala muito. Aí ele coloca um pouco isso, né, dizendo que, olha, ele é psicólogo, né, e ele está trabalhando com uma coisa que eu acho interessante, né, falar ansiedade, né? Então, assim, a grande parte dos meus alunos, né, e principalmente os formandos, estão assim com essa ansiedade muito grande, porque eles acham que a formação dele está sendo muito frágil nesses últimos anos, porque as atividades que deveriam ser de laboratório, de atendimento, enfim, acabaram não tendo e ficaram muito na questão remota. Então, eles estão assim com uma preocupação e querendo voltar para a escola, né, querendo que a escola ofereça, sei lá, um feedback, alguma coisa que possa capacitá-lo no final do curso. E nos primeiros semestres não estão querendo entrar também por isso. Será que eu vou aprender? Né? Então, é uma universidade privada e fala, a gente está dançando porque, né, os alunos estão indo embora. Né? Eles não Mas querem então, isso cursar. que eu achei estranho, Fernando. Hoje de manhã eu fui no dentista, ele é professor, né? Ele diz que ele está recomendando para
colegas dele que têm filhos fazendo, por exemplo, a Unicamp, que saiam da pública e vão para as particulares, porque as particulares estão lidando muito melhor do que as públicas nesse momento, porque tem verba, tem dinheiro. Sim. Não, ele coloca um pouco Entendeu? isso, né, dizendo o seguinte, eles têm uma estrutura legal, né, que eu acho que pode ser até melhor que a pública. Ele chegou até a dar um exemplo, ele falou, olha, eu tenho a filha de um amigo meu que está desesperada aqui na Unicamp, né? Diz que ele falou assim, não tenho dúvida, vá para a Uninove, a Uninove está... Não, porque a Uninove tem um laboratório, tem uma estrutura remota muito melhor, talvez, que a Unicamp. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que pensar. Mas na sua fala, Maria Helena, me veio duas questões que eu gostaria que a gente colocasse na mesa, né? Uma já que ninguém chama, a gente conversou na última reunião, o Guilherme ficou meio responsável para discutir isso, né, e para convidar a gente voltar à questão das DCNs, e eu colocaria nesse debate a questão do ensino híbrido. Acho que a gente vai ter que começar mais seriamente a pensar na perspectiva do ensino híbrido, porque não vamos voltar tão cedo, né? Acho que a gente não volta tão cedo, e eu acho que a questão do ensino híbrido, da atividade remota, ele veio para ficar. Sabe? Não tem Fernando, como quando não você fala ter. híbrido, você está falando de aproveitar ao máximo 40% da porcentagem EAD que a gente tem direito no presencial. Sim, mas assim, né? Aquilo que a gente vem conversando, né? Sem perder a qualidade. Então, né, eu posso utilizar esses 40% de várias formas, né? Com estágio, perceba, né? Tirar o sábado, eu tenho que ter clareza desses 40%. Né? Porque é uma margem que eu tenho. Eu consigo trabalhar com essa margem, eu não preciso trabalhar com os 40%. 40% é o número máximo, é 40%. Tá? Mas não preciso chegar aos 40%. Porque eu acho que o que nos vai garantir, Maria Helena, no mercado é tentar trabalhar numa perspectiva híbrida, isso sim, remoto, isso sim, com qualidade. Tá? Eu penso assim, legal, no pós-graduação eu até posso chutar o balde, colocar 60% de ensino híbrido, EAD, remoto, enfim. Né? Mas então, Fernando, só um minutinho. A fala da Patrícia, ela me chama muito a atenção na perspectiva da construção de um projeto. Né? Eu acho que esse modelo que a gente tem, ensino da sala de aula, professor-aluno, enfim, né, ele está em crise. E não é de hoje, né? Se você vê, né, as experiências que vêm ocorrendo na Europa na questão da educação, da multidisciplinariedade, da interdisciplinariedade, que é o que a Patrícia faz quando ela propõe um projeto para os alunos. Perceba, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que mudar o modelo de educação, porque eu acho que gente, eu acho que o que vai nos inserir, né, no mercado, acho que o que faz com que a gente sobreviva é a qualidade. Não é outra coisa, não é baixar preço, não. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Mas a qualidade do serviço que a gente vai oferecer. Tá? Então, mas eu estou meio... Guilherme pediu a palavra, Marilena. Perdão, eu estou com outra tela. Desculpa. Não, desculpa. Duas coisas. A respeito da questão, professor Fernando, eu não sei se cabe, mas eu acrescentaria ali uma pergunta, se esse aluno ele já trabalha na área para o qual ele está buscando formação. Tá. Eu acho que talvez fosse interessante a gente saber, para saber com que nível ele entra aqui, né? Porque a gente muitas vezes reclama do desnivelamento dos alunos, né? Alguns já conhecem muito, outros conhecem poucos, e o professor tem que saber lidar com essa situação. Então, se ele atua na área já, pode ser que ele traga um conhecimento externo, né? Não sei se... Já coloquei. Obrigado, Guilherme. Tinha pensado isso não, uma questão interessante. E é muito que isso aí, já traz algumas referências. Na questão do híbrido, eu confesso que eu soube que da comissão que o professor Júnior coordenou, né, sobre EAD, eu não sei se eu vi o documento ou se eu não vi, eu não lembro do que ele trazia, mas a gente tinha que aprofundar essas questões até para que LMS nós vamos usar, né? Sim. Porque o Teams ele não é considerado LMS, o MEC não aceita, o Conselho Estadual não sei o que vai fazer, né? Mas as instituições que estavam usando, por exemplo, o Senac, que tem curso superior, eles tiveram problema com o MEC e eles começaram a usar o Blackboard.
e o Teams ficou só para reuniões mesmo. Talvez uma solução fosse o Moodle, né? A gente pagar para customizar o Moodle e depois, e nisso já ter um treinamento e depois a gente assumir aqui, né? Uma pessoa do TI assumiria essa customização do Moodle, mas isso também estou jogando sugestão, não posso garantir. Eu acho que é interessante, Guilherme, a gente pensar. Por exemplo, eu já vi outras universidades saírem do que estava aí para o Teams. Então, eu estou vendo esses dois movimentos. O MEC não aceita, mas eu não tenho outra alternativa, porque... Mas, Fernando... Oi, Patrícia. Desculpa interromper. Que assim, muitas universidades estão indo para o Teams para essa estrutura remota. Sim, remota. Uhum. Se a gente falar em EAD, essa estrutura é ineficiente. Totalmente. Por isso que eu coloquei... A gente tem que ter plataforma, como o Guilherme está falando, que são plataformas que atendam, que tenham ferramentas para a gente poder trabalhar o EAD de forma híbrida. Sim. Tanto, Patrícia, que eu conversei com a Miltes e com o Jair, eles estão fazendo o PPA, né, que é o plano plurianual, enfim, que a escola sempre foi obrigada a apresentar e nós nunca nos perguntaram, né, o que a gente queria ou não. Eu falei assim, põe a verba para essa educação remota, ensino EAD, enfim, mas quanto? Sei lá, chuta, qualquer coisa, porque eu preciso já começar a preparar isso, né, mas é uma dúvida que a gente tem, né, eu tenho que ter autorização do MEC? Não tenho. Tem, Fernando. Tem? Isso, então, essa é uma grande dúvida que eu tenho, porque quando a gente tem o híbrido não aparece em nenhum documento, né? O que aparece é o formato presencial, com possibilidade de até 40% de aulas remotas, e a permissão que você tem que ter, que é autorização que o MEC dá e o credenciamento da própria instituição pelo Conselho Estadual de Educação. Então, são as duas coisas, né? Isso quando você vai ter o EAD mesmo, que aí precisa de um ambiente virtual, que o Teams não cabe. L o quê, Guilherme? Oi? LGPD? Não, LMS. LMS. L o quê? LMS. LMS. O que é essa sigla? Learning Management System. Sistema de gerenciamento de aprendizagem. Aprendizado, isso. Também conhecido como AVA, né? O AVA. Ambiente virtual de aprendizado. De aprendizagem, isso. E quanto a essa questão das metodologias ativas, né, que a gente escutou bastante, eu acho muito interessante esse método de se colocar um problema, dividir a sala em grupos, eles trazerem o resultado e o professor dar aula em cima do que eles trouxerem. Que incentiva a pesquisa, né, vai mais para o lado prático, e eu acho que ia ter um engajamento dos alunos muito maior. Assim, então, isso nem se cogita não atender, porque isso está na DCN, seja presencial, seja à distância, essas metodologias elas vão ter que acontecer, a gente vai ter que fazer isso acontecer. Agora, só para responder você, Fernando, você me ajudar a lembrar também, olha, a deliberação 170 do Conselho Estadual de Educação, ela ela determina que a autorização da IES para EAD, ela tem que ter organização segundo uma metodologia, gestão e avaliação remota, tudo isso próprio, a utilização de um sistema de recursos e tecnologia de comunicação própria, utilização de material adequado de qualidade. Então, esse material, você tem que ter uma equipe para produção do material, entendeu? E uma coisa que eu achei importante, que é isso aqui, ó. Mas, Maria Helena, aí é para curso, não é para híbrido. Eu não estou dando um curso, percebe? Eu vou dar uma disciplina. E aí eu acho que não entra nesse princípio. Aí que a gente tem que avaliar.
Eu acabei de receber via e-mail agora um documento sobre ensino híbrido, né, que é do Instituto de Educação, não sei aonde. Eu não li, está aqui, eu vou ler daqui. Porque, né, a minha impressão é a seguinte, uma coisa é você ter um curso EAD, tudo bem? Que aí eu acho que tem que ter isso. Olha, eu tenho que ter um laboratório próprio, tem que ter uma linguagem própria, tem que ter uma ferramenta própria, tem que ter uma avaliação própria. Ó, outra coisa é eu manter o curso presencial, no nosso caso, os cursos são presenciais, e eu vou trabalhar com uma disciplina, aquilo que o MEC permite, 20%, 30%, remoto. Aí eu não preciso ter isso, eu acho. Como eu também não preciso ter uma autorização. Então, esse é o nosso nó, que a gente vai ter que entender um pouquinho como é que a gente se movimenta. Por isso, bom, isso é uma questão. A outra questão é o seguinte, o que está em jogo, Maria Helena, é a metodologia. Né? Então, a necessidade que a gente tem de, a partir da DCN, falar, olha, gente, a nossa metodologia de ensino, ela tem que mudar. Mas não sou eu que vou determinar. A minha preocupação, Fernando, é que não... Posso estar enganada, mas não existe nenhum documento do Conselho Estadual e do MEC definindo o que é chamado híbrido. Eu não achei. Eles falam assim, que o presencial até 20%, o máximo de 20% à distância, ele não precisa ser autorizado, porque só quem autoriza é o MEC, e não precisa ter o credenciamento para a EAD. Entendeu? Isso é o que diz o Conselho Estadual de Educação, não é o que diz o MEC. O MEC diz 40%. Entendeu? Então, como a gente encara esse... Né? É essa a minha dúvida. Até mesmo o entendimento do Felipe, ele fala que você não pode ter uma disciplina inteira EAD dentro de um curso. Pode. Parece que não. Você pode ter uma pode. dentro dessa porcentagem que você pode ter EAD, você pode, mas não, você não caracteriza uma disciplina inteira EAD. Essa é a minha dúvida. Pode. Não, até porque, olha, eu estou na rede metodista de ensino, eu trabalho com uma disciplina inteira, EAD. Mas você disse que ela já tem autorização e que ela foi credenciada. Ela foi credenciada. Então, por isso. Será assim? Bom, não sei. Vamos lá, vamos para frente. O Guilherme quer falar? Guilherme, por favor, você pediu a palavra? Não, eu falei, o professor Odilon tinha levantado a mão. Fala, Odilon. Oi, pessoal, boa tarde. Na verdade, eu queria falar sobre a avaliação, mas já... dos avaliadores, aliás, mas já depois, em outro momento... Pode falar. Eu acho que eles foram muito desagradáveis, né? Eles não, né? Um Tavares lá. Sobrenome. Com todo respeito, professora Maria Helena. Mas ele, inclusive, na nossa reunião, eu achei que ele foi deselegante. Na reunião com os professores também. Não sei se vocês ficaram... Não, conta pra gente como foi a reunião dos professores, Odilon. Sem querer fofocar, né? Mas ele começou a perguntar... Eu tô com o meu menino fazendo aula aqui, tá, gente? Então, relaxa por causa do barulho. Ele começou a perguntar qual era um defeito que você via na instituição, ou uma falha, o que você poderia melhorar na instituição. E aí é difícil a gente falar isso, né? Então, daí ele começou a fazer uma chamada oral, né? Ficava chamando o professor para o professor. E daí ele chamou, se eu não me engano, o professor K. Eu não lembro a ordem. Mas, enfim, o Júnior pediu a palavra, daí ele começou a falar do jeitão dele lá, ele já levou uma pancada, né? Ele falou, não, a gente quer escutar o problema. Daí o Júnior falou, daí chamou o Vlad. Era da mesma área, né? Então foi tranquilo. Daí chamou o Carlos tentou também não apontar nada e levou outra pancada. Enfim, eu achei que foi bem desagradável, deselegante, não precisava ser dessa forma.
Inclusive, o problema do atraso do horário era dele, né? Ele estava sem internet lá, enfim. E daí, numa conversa nossa com do conselho, né, de produção, depois da reunião, a gente ficou com um receio, assim, né, eu e o professor Martins, na verdade, porque o conselho sou eu, o Martins, o Crócomo e o Lima, né? O Martins falou, imagina se ele coloca que os professores apontaram essas falhas, né? Entendeu? Eu imagino que não vai acontecer isso, né? Mas deu para entender na minha fala que ele ficou cutucando a gente, não aceitava nenhum tipo de elogio, nada. Então, assim, eu fiquei com receio nesse sentido, sabe? Não me pareceu uma pessoa, sei lá, confiável, assim. De outra forma, né, pode ser que ele faça um relatório tranquilo, enfim, né? Mas eu fiquei bem assustado com relação a isso. Ainda bem que tem a gravação, né? Então, eu não sei se foi gravado. Esse é o problema. Porque, olha, sem querer Quem que era o responsável por essa reunião? É o coordenador do curso. Mas ele não ficou na reunião, porque ele não poderia ficar. Não, mas é responsável pela gravação. Ele tem que ter um sistema de gravação. Então, a avaliação tem que ser gravada. Mas alguém da reunião teria que começar a gravar. E eles não queriam que ninguém que não fosse daquela equipe participasse. Por isso que ficou esse monte de link. Então. Na nossa, a professora Maria Helena que me alertou, falou, pergunta para eles se eles querem que grave. Então eu gravei a do corpo técnico e gravei a da CPA. Porque eu perguntei pro Samuel antes, né? Antes do professor José Tavares entrar, e o Samuel falou que sim. Então eu iniciei as 2 gravações. Mas as outras, quem estava na reunião tinha que gravar. Eu não sabia quais outras reuniões eram. Eu não lembrei disso, Guilherme. E eu imagino que que não tenha sido gravado. Então, mas os próprios professores poderiam gravar, os avaliadores. Eu acho que esse é papel até deles. Mas o cara não consegue. Desculpa, o cara não consegue nem acessar, ele não vai gravar, né? Então, mas é eles que têm que encaminhar isso para o Conselho Estadual, não a gente. Sim. Tá mudo, Maria Helena. O pior é que essas avaliações remotas, nesse período de pandemia, são definidas por uma deliberação. Tem uma portaria, que é a 33. E a 33, no artigo 2 e no artigo 3, ela é clara. É obrigação da instituição gravar e oferecer a gravação para os avaliadores, entendeu? Aí eu falei isso, mas aí não, porque eles não querem que tem que partir deles, tem que partir dos avaliadores, entendeu? Então eu alertei isso, fiquei muito preocupada, falei para o Guilherme gravar, mas o entendimento do professor Edson e do André é que só seria necessária a gravação partindo dos avaliadores. E não é isso que eu entendi na portaria. Esse foi o sentimento meu, tá? Eu assumo toda a responsabilidade de estar enganado, tomara que eu esteja. Mas não gostei, assim, não foi um tom que ele levou àquela reunião. Mas enfim, vamos esperar o relatório, né? O Anderson estava na reunião também. Eu acabei não falando, ele não me chamou e eu falei, putz, eu não vou pedir a palavra, né? O cara tá chamando, só dando patada, eu não vou pedir. Né? O Anderson, eu acho que também não falou. Então eu acho que os professores ficaram... Claro, teve apontamentos significativos. Assim, todos os professores colaboraram, tá? Ninguém falou nada demais. Só que o tom que ele conduziu a reunião não foi legal. Eu também não gostei do jeito dele. Na da CPA, no final, quando eu pedi para falar, eu só ia falar o seguinte, que eu sou membro do conselho e nós estamos estudando a revisão do Estatuto e do Regimento,
né? E a CPA vai entrar como um órgão interno permanente. Então ele não deixou você falar. Ele não deixou eu falar isso. Eu não ia. Ele falou, você já falou lá no outro e tal. Sim. Nossa, que cara mal educado, né? Eu não. Então. Então vai. Gente, vamos lá. E aí, assim, só para fechar, Fernando, eu achei que o apontamento dele em cima da CPA, talvez, e a Marilena já falou isso, né? Eu acho que talvez ele tenha razão, né? Só que a gente está muito longe disso, né? Eu não sei como que nós estamos caminhando, né? Faz 3 meses que a gente está aí e tal, mas por exemplo, no ano que vem, se tiver uma nova avaliação de um outro curso, eu não visualizo que a gente esteja ainda nos moldes que ele pediu. E eu já fui avaliador, mas há muito tempo, mais de 5 anos que eu não faço mais. Eu não sei se há necessidade de ter esses relatórios conforme ele solicitou, enfim. Eu tô desatualizado nesse sentido com relação à CPA. Então fica aí minha interrogação que eu... Não é uma camisa de força, sabe? Vai depender muito de como é que ele transita, de como é que ele vê esse movimento, enfim. Foi a primeira vez, eu acho, Marilena, que a gente encaminhou um relatório. Das outras avaliações, não. Algumas, assim, a gente conversou, foi presencial, como é que foi, como é que não foi. Uma nós mentimos, né? Então, teve uma que a gente participou, enfim, né? Sabe? Mas é a primeira vez que alguém pergunta assim, legal, né? quero um relatório. Mas, vamos para frente, né? Eu acho que as pessoas têm alguns avaliadores que não podem ser avaliadores. Eles não conseguiram entender o papel da avaliação. Não é tem algo também que é muito eminente, que é uma total alteração desses critérios de avaliação, entendeu? A própria presidente da Câmara Nacional, né, da Comissão Nacional, ela já acabava com esses índices do INEP todo, já falou para o INEP que tem que ver ENAD, que tem que rever os índices, que isso não traz... o objetivo da avaliação é você ter a clareza da situação, né, do processo ensino-aprendizagem, e está longe disso, porque esses índices não revelam isso, não mostram, não contribuem, entendeu? Então, mudou agora o presidente do INEP também, a gente não sabe o que apita ele toca, entendeu? Então, eu acho que vem muita alteração para um período muito recente, né? Então, a gente vai ter que ficar à mercê, né, dessas novas orientações aí. Tudo bem? Posso continuar? A segunda parte? Pode. Sim, senhor. Só uma curiosidade, Marília, o presidente do INEP, ele era membro do INEP antes, né? O atual, Fernando? O que entrou agora, ele já era membro do INEP. Veja, eu tinha feito a lição de casa para o Alexandre. Aí, no dia que eu fui para a reunião com o Alexandre, ele foi exonerado um dia antes. Ai, meu pai. Agora eu nem sei quem é, Fernando. Pois é, a informação que eu tenho é que, assim, né, quem substitui, né, era alguém do próprio órgão, era alguém lá de dentro, né, que foi indicado pelo ministro. Mas a gente está numa situação complicada, né, porque o ministro indicou a presidente do CAPES, né, e que foi uma loucura, né, já tem 500 abaixo-assinados que eu estou recebendo pedindo para ela não assumir. A tal da Toledo. Isso, a mulher lá, a Toledo. Não faz sentido. Mas ela tem um título de doutor honoris causa. Tudo bem que foi a escola que ela criou que deu o título dela de honoris causa, mas tudo bem, né? Mas, bom, vamos lá. A segunda questão é a gestão do curso, né? Aí eu coloquei um monte de questões. Primeiro, como você classifica o desempenho, dedicação e comprometimento do coordenador do curso? Como você classifica a atuação do coordenador na solução de problemas do cotidiano do seu curso? Então, por exemplo, falta ou atraso de professores, dificuldade da sua aprendizagem, descumprimento do plano de ensino, enfim. O coordenador de seu curso é facilmente localizado nos horários divulgados para atendimento aos alunos?
De acordo com seu ponto de vista, a carga horária do coordenador é suficiente para o bom andamento do curso? Você tem conhecimento do funcionamento e da composição do conselho de curso? Como você avalia o funcionamento do conselho de curso? Você tem conhecimento da composição e do funcionamento do conselho acadêmico da IP? Como você avalia o funcionamento do conselho acadêmico da Escola de Engenharia de Piracicaba? Eu coloquei esses elementos do conselho de curso e conselho acadêmico porque eu acho importante, por isso que eu estou perguntando a ele se ele conhece. Porque o que vai acontecer? A maioria dos alunos não conhecem, né, nem a composição do conselho de curso, nem a existência do conselho acadêmico. Isso é bom para a gente mostrar, né, e fazer. Até porque eu acho que é o seguinte: o conselho de curso, né, ele não pode estar fechado numa sala, 3 ou 4 componentes. Ele tem que atuar no curso, as pessoas têm que saber. Se você perguntar quem é o conselho de curso de administração, eu não sei. Da engenharia civil, menos ainda. Da engenharia mecânica, eu não sei quem são os conselheiros. Por quê? Porque desses últimos 2 anos, não sei se teve eleição ou não, enfim. Agora você me falou da engenharia de produção, o Odilon, eu fiquei até feliz de saber que o Chico Crócomo, que faz parte da engenharia de produção, o Chico é um cara legal, eu gosto dele, enfim. Mas eu nem sabia. Então, mas o Fernando, me perdoe, mas teve eleição agora há pouco. Não, eu sei que teve eleição, mas eu não sei qual foi o resultado, quem foi eleito, quem não foi. Tá. Eu sei que como eu não sou da engenharia de produção, eu não voto na engenharia de produção. Tá? Eu voto na engenharia mecânica e na administração. Eu dou aula nesses 2 cursos. Falem, por favor. Professor, essas questões, elas vão ser de 1 a 5? Vão ser de 1 a 5 e a resposta... Médio bom. Não, a resposta é naquela mesma... Olha, 1 é ruim, 2 é insuficiente, 3 médio, 4 bom, 5 excelente, enfim. É aquela metodologia básica de pesquisa, enfim, né, de 1 a 5. Você está sem microfone. Eu? Não, Marilena, continua sem. Desculpa, é que eu estou abrindo o documento, daí eu não vejo a tela do Teams, entendeu? Então eu não vejo quem tem mãozinha. Eu também estou com esse problema, eu estou sem mãozinha, tá? Eu abaixo e levanto. Mas a minha sugestão é a seguinte, que a gente deixe de 1 a 10 em cada um desses itens. Então, assim, a da autoavaliação está com 5. Se a gente puser 3 da questão da instrumentalização do aluno, e se a gente puser 2... Isso, 10 questões por item, né? Então, da autoavaliação tem 5 aí, a gente põe mais 3, que é da instrumentalização, e põe 2, que é com relação ao processo de aproveitamento do ensino remoto, que ele já vivenciou, né? Então, assim, se ele está gostando, não está, se ele aprendeu ou não aprendeu, sei lá, 2 questões, assim, se ele acha que pode melhorar, não sei, se ele gostaria que continuasse, alguma coisa assim. Daí, na gestão, eu acho que está perfeito. Se você está falando já de estrutura de gestão, não pode faltar o órgão máximo supremo, que é a congregação, né, Fernando? Sim. Aluno tem que saber. Então, alguma coisa. Porque, inclusive, a gente tem representação discente na congregação, então, em algum momento, eles elegem, né? O Stefano, acho que é representante na congregação também, não é ou não? Não sei. Stefano? Eu sou só no conselho de curadores, Marilena. Da congregação, você lembra quem é, Stefano? Eu conheço um que é da congregação, que é o Bruno Roel. O Bruno Roel, que é da produção, né? Produção mecânica, se eu não me engano, é um dos 2. Produção. O Bruno é produção, isso, do Baja, né? Tá. E tem outro também, acho que são 2, mas é importante que a gente já avalie a congregação. Agora, uma coisa que chama atenção, Fernando, é que, assim, se a gente tivesse uma estrutura organizacional e que funcionasse, quem o aluno tinha que saber e tinha que recorrer seriam os professores do NDE. O NDE é que tem esse papel de ser a cara do curso, de estar junto do curso, dos alunos, entendeu? Então, assim,
eu acho que a gente está com um equívoco de conceito, falando que o conselho de curso na EP substitui o NDE. Né? A gente tem situação da gente tem um NDE no único curso super equivocado, porque não tem conselho de curso, como é que vai ter NDE? Não tem nem professor e já tem NDE. Né? E, ao mesmo tempo, a gente fala que a gente não tem NDE porque a gente tem conselho de curso, e não é uma verdade. O NDE foi criado já na estrutura onde você tem o papel do conselheiro e tem o papel do NDE. Né, do núcleo docente estruturante, são funções distintas na criação disso, entendeu? Uma não impede a outra, e uma não faz papel da outra. Então, talvez a gente pudesse não avaliar isso, mas já colocar por que a gente não tem NDE nos cursos, né? Não justifica. Marilena, eu não sei se é no PDI, eu acho que não é no PDI, né? Mas a gente tem que rever o papel do conselho de curso. Eu acho que você tem toda a razão. Acho que o conselho de curso tem um papel, o NDE tem outro. Eu acho que na nossa estrutura cabe os dois. Sim. Tá? São papéis extremamente diferentes. Exato. Né? E aí, né, quer dizer, por isso que eu acho que a gente, né, quer dizer, a gente tem que retomar a questão do estatuto, né, do regimento da escola de engenharia. Né, e incluir isso, né, e tentar entender. Foi o que nós fizemos lá atrás. Nós não incluímos o IDE, mas nós pensamos na atuação do conselho. Né? A gente vai ter que retomar isso, querendo ou não, o regimento da escola de engenharia. Eu acho que tem que ter os dois. São papéis distintos. Tá? Como eu acho também, gente, que infelizmente, eu não sei como, me incomoda muito, né, né, como é que eu vou explicar? Horário de trabalho dos coordenadores. Né? É inviável o coordenador ter 3 horas por semana para trabalhar, outro ter 4 horas, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar, tem custo. Não, tem custo, mas a gente tem que avaliar isso também, né? Por isso que eu acho, Fernando, assim, se você procura o professor no horário, o coordenador no horário, não acho que é uma pergunta muito legal. Eu também acho que não, porque ele não Eu acho que, assim, o coordenador atende às suas demandas, se for fora do horário, não tem problema, atendendo a demanda do aluno, percebe? Eu acho que a pergunta é assim, se o coordenador está atendendo às suas expectativas, né? É bem isso mesmo. Resolve seus problemas. Né? Melhor do que quando você procura ele estar no horário dele, porque a gente sabe que tem coordenador que cumpre o horário, mas não cumpre as funções, né? Então não adianta. Tem coordenador que cumpre as funções, mas não cumpre o horário. Pois é. Eu prefiro que cumpra as funções. Lógico, resolvendo o problema está feito. Mas legal, já marquei aqui, vamos tirar a questão do horário e colocar a questão se ele cumpre as funções. Eu acho interessante. Né? Porque, mas eu acho que a gente vai ter que, em algum momento, voltar à questão do horário, né? Bom. Né? Porque não adianta, Marilena, um curso ser um curso noturno, e o horário do coordenador ser do diurno. Tudo bem? Mas, Fernando, eu que estou orientando agora, curso fora do horário de aula, que horas eu oriento? Eu nunca oriento de noite, porque eu estou falando assim, você não vai perder não vai perder hora de aula para minha orientação. Você entendeu? Então, não acho que nenhum aluno deva sair de sala de aula para ir conversar com o coordenador. Mas, Marilena, tem aluno que trabalha durante o dia, ele não tem outro tempo de conversar com o coordenador, a não ser à noite. Pois é, mas ele chegue antes, entendeu? Ele que alguma solução. Perder aula para isso, não acho certo. Bom, entendeu? Não sei, Por isso que eu nunca entendi porque que o coordenador tem que estar no horário de aula. Entendeu? Porque é justamente o horário que o aluno está ocupado, ou devia estar, né? Eu, assim, jamais iria procurar alguém no horário de aula, porque eu não perdi a aula de jeito nenhum. Então, teria que estar um horário antes, entendeu? Eu penso assim, que seja flexível. Se o aluno
precisa falar com o coordenador, ele chega às 6h30, 7 da noite, alguma coisa assim. Mas eu preciso jantar, eu preciso tomar um banho. Eu trabalhei até às 6, eu estou cansado, eu preciso comer, eu preciso tomar um banho, eu preciso me preparar para chegar na aula às 7h15. Mas não tem nada mais irritante do que o aluno falar assim, professor, eu não sabia. Eu falei, não, mas eu falei, eu estava falando com o coordenador. Entendeu? E eu com o Kiko? Você tem que falar. Pessoal, o Fernandão tá atacado hoje, né? Não, eu concordo que é desagradável falar no horário da aula, mas tem situações que só tem essa possibilidade. História, tá? A Marilena me ligou às 3h30, eu estava entre dúvida se eu li um texto de psicanálise ou eu só vi um jogo de futebol. Tá? Então estava assim, o que eu vou fazer? Né? Porque essa reunião não passou hoje na minha cabeça, né? Então, eu estava sem dúvida o que eu ia fazer. Então, estou com um livro de psicanálise aqui aberto e a televisão está aqui desligada para ver um jogo. Eu estou em dúvida. Nossa, e eu doida para ver tudo que está acontecendo no Dia da Terra. Vamos acabar logo com isso, que eu nem vi o pronunciamento de 3 minutos do Bolsonaro aí. Não perdeu nada. De medo de ver. Ele falou tudo que já tinha sido feito no governo Dilma e no governo PT, como se ele tivesse feito. Tá? E vendeu o Brasil. Ele quer grana para proteger a Amazônia. Você vai dar grana? Se não der grana, não tem. Não foi Pessoal, isso? Eu preciso sair daqui a pouco, tá bom? Eu também preciso daqui a pouquinho. Então vamos adiantar mais um pouquinho o terceiro? Então vamos lá. Isso. Tá, então vamos lá. O terceiro é a avaliação docente. Tá? O professor comparece com pontualidade e regularidade às aulas? O professor apresentou o plano de ensino no início do semestre? Os objetivos e metodologia da disciplina estão sendo atingidos? O professor demonstra segurança na apresentação do conteúdo? O professor procura desenvolver um trabalho integrado com outras disciplinas? O professor se preocupa em relacionar os conteúdos com o contexto sociopolítico econômico? Os critérios e métodos de avaliação de aprendizagem são adequados? O professor apresenta os conceitos, notas em um prazo de 15 dias? Ocorrem correções, comentários e discussões sobre as provas das salas de aula? A distribuição da carga horária é adequada para uma efetiva aprendizagem? A bibliografia indicada foi utilizada no desenvolvimento da disciplina? O professor estimula o aprendizado e estudo extra-classe? Existe uma relação de respeito, cordialidade e integração na sala de aula? O professor utiliza plenamente o horário das aulas? Nossa, tem muita coisa aí. Você vai ter que deixar isso em 10, Fernando. Eu já estava aqui pensando, o que eu vou cortar aí? Dá para a gente perguntar a mesma coisa numa mesma pergunta, né? Bom, vou associar. Isso, mas dá para fazer isso, sim. Porque assim, eu acho que tem algumas coisas relevantes, né? Por exemplo, a metodologia, né? Trabalho integrado com outras disciplinas. Quando você fala assim, o professor apresenta o plano de ensino, onde está o plano de ensino? Está em algum lugar, acho que está no B. Então, ali, o professor procura desenvolver um trabalho integrado com outras disciplinas. Não, onde está o plano de ensino? Aqui é a B. O professor apresenta o plano de ensino no início do semestre. Aí a gente já pode pôr o que significa apresentar o plano de ensino, né? Apresentando os objetivos, a metodologia e bibliografia. Isso tudo é uma questão só, entendeu? Tudo bem. Então, daí você já tira da metodologia, objetivo, e já tira de bibliografia. Já saiu a K também, saiu a C, porque aí você já incorpora ela na B. Pode ser? Pode. Isso. Porque essa questão é importante, viu, Marilena? Porque na questão do ENAD, né, eles perguntam se o professor apresenta plano de ensino. Isso. Então, você já faz o recorte. Tá? Então, no plano de ensino, eu colocaria método de avaliação, tem que estar no plano de ensino, tudo bem?
Mas eu acho que a avaliação pode deixar, é o G, né, Fernando? Eu deixaria separado, entendeu? No plano de ensino, eu grudaria ali o C, que é objetivo, metodologia, e grudaria a bibliografia, que é o K. Esse eu poria junto aí, reformularia B para pôr isso aí. Tá. E deixaria, porque eu acho que a avaliação, ela é, entendeu? Tudo bem. E aí faltaria infraestrutura, né? E aí é sobre o acervo da biblioteca, da secretaria, área de convivência, enfim. Tá. Né? Estacionamento, espaço físico da biblioteca, cantina, xerox, laboratório, recursos audiovisuais, sanitário, segurança, enfim. Né? Porque, bom, a gente pode até pensar em 10 aí, né? Pode pôr assim em geral com relação à limpeza, né? Sim. Eu posso colocar também biblioteca, espaço físico e acervo, tá? Né? Laboratórios e recursos audiovisuais, eu posso juntar essas duas. Segurança, eu posso... Né? Área de convivência inclui cantina e xerox. Tá. Eu não sei nesse caso, cantina, xerox, acervo e espaço físico, porque a ideia é que a gente aproveite essa avaliação para corrigir, né? Sim. E se ele avalia mal lá a biblioteca, acervo e espaço físico, o que está ruim, o acervo ou o espaço físico ou os dois? Não, pois é. Tá. Mas como a gente quer trabalhar com 10... Não precisa ser 10. Em algum momento pode ter um pouco mais que isso. A diretora falou para ter 10. Não, pode. É que eu sou meio chato. Sabe quem tem toque? Faz tudo certinho. Então, mas eu tomo remedinho, não tem problema. Eu também tomo, o meu já acabou. Eu acho que para a gente identificar possíveis falhas e corrigir, seria interessante... Tem que ser objetivo. Tem que ser objetivo. Vamos pensar nisso. Deixa eu trabalhar com os outros antes, depois a gente retoma isso. E pensar nas atividades remotas, né, gente? Como é que a gente avalia isso? Eu acho que a atividade remota entra ali na autoavaliação, Fernando. E também no docente, né? A gente vai ter que perguntar. Aqui, ó, eu acho que vai entrar remoto no docente, avaliação docente, né? Como você avalia os docentes na atividade remota, alguma coisa assim. Tá. Tudo bem. Eu acho que eu tiro o item 5 e incorporo na avaliação do docente e na autoavaliação. Pode ser uma ideia interessante. Tá? Vamos comer. Mas eu não sei se eu consigo 10, não, tá? Eu acho que esse remoto aqui, ele vai aparecer em todos os itens. Infraestrutura, por exemplo, a questão da internet, do Wi-Fi, acho que precisa completar aqui na infraestrutura, né? Como é que é a internet, computadores, sei lá, alguma coisa assim tem que estar aqui. Mas aqui eu estou pensando na escola. Isso. Então, a escola tem o sistema Wi-Fi, a única coisa que eles querem de infraestrutura da escola é a internet que funcione. Pois é, e não funciona, né? Pois é, então temos que perguntar isso. Não, mas assim, o ex-diretor falava que isso atrapalharia o aprendizado, porque os alunos ficariam mais no Wi-Fi, né, do que assistindo aula. Eu não sei se eu concordo com isso. Eu sei que eu não concordo. Você sabe que você não concorda. Eu tenho absoluta certeza, porque inclusive eu peço para eles, Google aí, já. Eu também peço. Vamos no Google, vamos lá. E deixa bem claro que quem quiser estar assistindo o vídeo da Anitta, fique à vontade, só que aí pede para ela vir ajudar a fazer a prova. Não tem coisa melhor do que o vídeo da Anitta? Tem, Não, que eu acho que é o seguinte, Marilena, né? Quer dizer, dentro da dinâmica que a gente está vivendo, essa pós-modernidade, a questão da internet está presente no meu cotidiano. Fernando, contra instrumento de aprendizagem. Gente, nada contra, sinceramente.
Mas BBB é tema de roda viva da cultura, é tema de linhas cruzadas. Aí não, Marilena, aí eu tô passando Juro mal. para você. Aí eu vou ter que estudar mais psicanálise. Fernando, o Manhattan Connection estava falando, tudo bem que não é grande coisa, mas BBB, se você não assiste BBB, você não acompanha mais nada, nem Jornal da Cultura. Juro para você. É verdade, Fernando. Eu acho que a questão da internet, do uso em sala de aula, você pode. O professor Fernando, eu sei que trabalha bastante com livros da biblioteca virtual. Né? Ele está trabalhando um livro, cada um no seu celular pode estar acompanhando. Exatamente. Então, eu uso isso. Nem só isso, eu trabalho com base. Desculpe, Guilherme, eu trabalho com base de dados, eu peço o nego para abrir não sei aonde, para buscar não sei o quê. Enfim. Gente, na minha disciplina de poluição, se não tiver legislação ali, ninguém vai imprimir isso, e também ninguém sabe, então tem que estar procurando. Então, entendeu? pega a XML lá na base da biblioteca, já faz a consulta, usa a lei, tá tudo ali. Você precisa da internet, para mim, é fundamental. Eu estou aqui falando com vocês aqui, né? E os meus alunos de amanhã à noite estão desesperados, que tem que me entregar um texto da biblioteca virtual e que não tiveram tempo para ler. Eu obrigo a leitura, eu obrigo a acessar a biblioteca virtual. E na sala de aula é um instrumento fundamental. Eu vou lá, eu preciso de livro. Não vou mandar os caras comprar um livro. Até porque eu não uso um, eu uso vários, enfim. Né? Mas eu uso meu celular como instrumento. Eu acho fundamental avaliar e perguntar isso aí. Ó. Na estrutura tem que avaliar. Entendeu? Legal. Então, tudo bem, gente? Mais alguma coisa? Já que o Dilon precisa sair, Patrícia também, com certeza. O Guilherme já está se arrumando para ir embora. Já botou a máscara de zorro dele. Comer um queijo. Então, Oi? Então, olha, lição de casa para quinta-feira que vem. Todo mundo pensa com critério nessas questões, vê o que está faltando, sugere, tá? Para a gente fechar esse questionário. Daí a gente vai ter que ter a ajuda do Rogério para ver como a gente vai fazer isso. Se vai ser pelo form, como vai ser, e daí a gente vai ter que estudar o momento, o momento para a gente pôr isso no calendário acadêmico, tá? Tudo então, bem. Tá. Aí já começar a pensar. É porque eu quero, nesse semestre, já fechar essas duas avaliações, tá? De questionário dos professores e dos alunos. Tá. Fernando, porque vamos deixar já o desafio para o pessoal pensar como a gente vai avaliar egresso? Vamos. Na verdade, a avaliação de egresso que a gente fez aquela vez, a gente tinha o contato de empresas que tinham ex-alunos como funcionários. Então, quem avaliou foram os superiores, não é o egresso que é avaliado. É o empregador do egresso que o avalia. Sim. Entendeu? Então, a gente precisa ver... trabalhar das duas formas. Entrar em contato com o egresso e falar, legal, o que falta? Né? Tá. O que seria interessante? O que faltou na sua formação que hoje você fala, ó, peraí, eu não sei. Tá. Por isso que eu acho que a gente tem que ter uma base de dados, um banco de dados de ex-alunos. Isso é fundamental, porque é o ex-aluno que vai trazer aluno para a escola. Tá, e avaliar por curso, né, Fernando? E avaliar por curso. A gente precisa dar as respostas por curso aos avaliadores. Exatamente. Por isso que, assim, os alunos que saíram no semestre passado, seria importante que a gente tivesse o e-mail deles, o endereço, enfim. O Guilherme lembrou que existe uma plataforma, a Alumni, que é da Unesp, onde os ex-alunos se cadastram, entendeu? E será que a gente poderia pensar em algo nesse formato? Entendeu? Então, eu não sei direito como funciona. A gente podia usar a mesma plataforma para cadastrar a EP, por exemplo? Não, né? Não sei se ela é pública, essa plataforma. Como é que ela é? Então, eu não sei se é cadastro de universidade, se todo mundo pode cadastrar, se dá para ter um diferencial por instituição.
Ó, eu vou projetar minha tela um instantinho. Deixa eu ver se Tá. eu lembro como é que eu entro, hein? Espera aí. Faz muito tempo que eu não entro. Guia do Opera. Compartilhar. Vocês estão vendo? Tô vendo um careta aí. Agora eu tô. Estamos, Gui. O legal do Alumni que é o seguinte, ele traz o ex-aluno e ele divulga desde vaga de emprego, mas ele coloca as turmas em contato. Então, Legal. às vezes você precisa de alguma coisa de um cara que se formou há bastante tempo, ele tem já experiência na área. Uma outra coisa que eu acho legal, eu recebi durante a pandemia mesmo, eles queriam saber como eu estava. Então, qual é o meu peso, minha altura, se eu tenho alguma doença, qual medicação eu tomo. Sabe, eles têm um cadastro lá, um contato com os alunos, então eles sabem onde eu trabalho, há quanto tempo eu estou no emprego, quais foram meus últimos empregos. A base, Muito essa legal. base da Unesp é gigante, tá? Então, ó, CPF ou e-mail, só não... A senha que eu não sei se eu vou lembrar, hein? Faz tempo que eu não entro. Deve ser do banco. Passa pra gente. Vai te travar, hein? Olha lá, essa aqui. Então, aqui, ó, tem meus dados pessoais, então, filiação, tudo, Tem né? até orientação sexual, cara. Tem. Pô, que legal. Essa tá Identidade de difícil de gênero. responder hoje. Não, para ele tá difícil identidade de gênero. Que ele Então, deixou em branco. isso, né? E depois vai seguindo, formação acadêmica. Onde desde o ensino médio, superior, pós-graduação, né? Idiomas, dados profissionais. Então, ó, onde eu trabalhei antes, onde eu estou hoje, tá? Se eu Legal. possuo, se eu tenho link para um currículo externo, né? Então, eu coloquei o link do Lattes aqui. Pô, Guilherme, vamos ver se a gente consegue isso. É muito legal, cara. Então, hábitos e comportamento. O peso eu menti, a altura é essa mesma. Se consome Então, bebida alcoólica. Sim ou não, né? Com que frequência? Menos de um dia por semana? Mentiu também. A gente vai mentindo no que pode. Faz musculação? Sim. Né? Hábitos da vida. Então, aqui tem muita coisa. Eu achei muito legal. Então, além da Unesp saber do egresso, ela te dá muitas oportunidades de, por exemplo, aqui, ó, mapa de emprego, né? Então, tem os empregos, onde está trabalhando, ensina o nome, um curso, pesquisar, oportunidades. Então, aqui eles mapeiam quem está empregado, as oportunidades, visualizar vagas. Então, ó, Volta um pouquinho naquela... Mapa de empregos? Isso é legal, né? Interessante. Então, Até os caras perdidos. Olha só, cara. No mundo todo, quem estudou na Unesp está aqui. Interessante. Será que a gente não consegue isso, não, gente? Eu não sei, teria que, na próxima reunião, se o Rogério estiver presente, talvez ele saiba alguma coisa da parte técnica, né? Consulte a biblioteca digital da Unesp, serviços. Sim. Olha que legal essa parte de serviços. Solicitação de documentos. Então, eu consigo certificado de conclusão do curso, se eu precisar de segunda via, né? Consigo certificado em inglês, certidão de colação de grau, meu histórico escolar, o histórico em inglês, o conteúdo programático das disciplinas. A gente está falando do aluno ter acesso ao projeto pedagógico, eu tenho o conteúdo programático das minhas disciplinas lá do início dos anos 2000. Então, tem alguns serviços... É um serviço interessantíssimo. Se a gente pudesse, né, ter alguma coisa onde que a gente pudesse, né, registrar esses egressos, né, um pouco, né, do que ele está fazendo, onde ele está trabalhando, enfim, isso é muito legal para a gente. Porque é uma forma da gente até trazer esses caras para fazer pós-graduação. Sim, isso. E eu posso cadastrar minha empresa aqui, se eu quiser divulgar alguma coisa. Exatamente. E então, é legal, até emprego, enfim. Mas legal. E isso seria independente ou estaria dentro do portal da EP? Eu acho que eu poderia estar dentro do portal da EP.
Porque nós já temos alguma coisa no nosso portal para cadastro de ex-alunos, não temos, Gui? Ou eu estou enganada? Parou de compartilhar? Parou. Eu não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Eu nunca vi, não me lembro. Eu também eu não posso afirmar. Dentro da EP, vídeo, aluno. Gente, é o seguinte, eu preciso sair. A gente continua, mas eu não conheço nada de ex-aluno aqui. Então, só para a gente finalizar, podemos já deixar marcada 29 de próxima quinta-feira, 2021, às 16 horas. 29, Aí a gente... Não, próxima quinta-feira, dia 20, hoje é 22, 29. Dia 29 às 16. 29 às 16, às 16, e aí a gente vai fechar o questionário. A gente vai fechar o questionário. E nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar só com os ingressantes. Não, Isso. Tá. Não com ingressantes, os alunos. todos os alunos. Todos os alunos? Tá. Todos os alunos. E a gente vai conversar com o Rogério como é que a gente pode fazer isso no sistema. Isso, tá. Então, a gente fecha o questionário, vê a estrutura, assim, de Cellforms, o que a gente vai usar, e pensar nesse Alumni aí, vamos pôr assim, né, numa plataforma, alguma coisa, para a gente pensar na avaliação de ex-alunos. Porque eu acho que essa plataforma para ex-alunos, ela serviria para a gente para avaliação e também para ter contato, para ter outras coisas. Né? Sim, para um monte de coisa. Fazer propaganda, campanha, trazer o aluno para a escola de novo. Porque eu acho, Marilena, que aquela ideia de 50 anos, ela não pode morrer. Não. A ideia... E, Guilherme, como fica aí a lei de proteção de dados, essa coisa, tudo tem que já obedecer, né? Tem que já obedecer a LGPD, claro. Tá, ninguém na escola voluntário. estudou isso, não, Marilena? O aluno cadastra isso. O O ex-aluno... aluno cadastra, ele tem voluntário. Dele, mas é óbvio que se tiver um vazamento dessa base de dados, a instituição é responsável. Então, o tratamento... a gente tem que ter a segurança de ficar com esses dados só para a gente. Isso, exatamente. Entendi. Aí tem que perguntar para o Rogério como fazer isso. Alguém do CPD está estudando o seu preço? Acho que o próprio Ivano participar, né? Tá. Para ver... Eu não sei, eu não conheço. Eu sei que a Unesp disponibiliza isso, a USP tem também, então eu não sei se é uma plataforma gratuita que você pode montar a sua ou se é desenvolvimento das próprias universidades. E ela é chamada de plataforma mesmo? É uma plataforma. É uma plataforma. O que é uma plataforma? Marilena, tchau. É um aplicativo, né? Eu não sei, porque o portal pode pôr uma plataforma dentro do portal, ela é independente, gente, entendeu? Daí a gente pede para alguém do TI dar uma aula para a gente. Vocês ficam conversando. Eu preciso levar minha filha num banco, rapidinho. Obrigada, Fernando. A gente conversa depois. Falou, Guilherme. Obrigada, Stefano. Obrigada, Patrícia. A gente volta a conversar aí desse edital, viu, Patrícia? As ideias, vamos ver como a gente evolui isso, não deixar ficar muito tempo, né? Não, pode deixar, já converso com o Milton e já te retorno. Tá bom, muito obrigada, viu? Legal. Obrigada, Stefano. Tchau, tchau. Valeu. Boa tarde, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Gui. Um beijão, querido. Gui, triste notícia. A Nilma mandou para mim aqui. Pode parar a gravação.